ver lá no Facebook o que é que a gente tem lá e que serve para nossa reflexão nessa oportunidade. Vamos ver aqui, cadê você? Pronto, está aqui o Facebook, né? Está aqui o culto que já estamos realizando. Aqui ele já foi curtido, né? Ele já foi curtido por esses dois anjos, né? A irmã Maria Arideia e a irmã Ivete Espíndola. Então, são duas bênçãos de sempre que o Senhor tem nos dado o privilégio de ter sempre nos nossos cultos matutinos. Aqui tem um link que nos remete ao meu WhatsApp. Então, as perguntas, os comentários, o que for, pode ser feito através desse link que as pessoas já têm usado e que pode ser usado ainda mais. Hoje é o dia 31 de março, tá? Hoje é o mês Lilás. É o mês pela atenção ao câncer do colo do útero. E é o mês azul marinho pela atenção ao câncer coloretal. Então, essas duas atenções são próprias para o mês de março. Hoje é o dia da Integração Nacional da Saúde e Nutrição e Dia Mundial de Combate aos Motivos para Aborto. É o Dia Mundial de Combate aos motivos que levam uma pessoa a praticar aborto, tá bom? Acabando os motivos, acabará também, ou diminuirá, né, essa situação. Aqui tem um link que fala de muita gente que nasceu num dia como o de hoje e muita gente que morreu num dia como o de hoje e também muitos eventos que aconteceram na história da humanidade num dia como o de hoje. Para fazer a vida melhor, tem aqui várias orientações e a primeira diz assim: para a sua saúde, panela tem que ser de louça que não deixa resíduo de ferro ou alumínio no alimento, né, na comida. Então tem que ser de louça, ele falando aqui, porque não deixa esses resíduos. Quem é de cozinha conhece bem essa informação. Testemunho. Descubra, anote, rejeite defeitos que impedem ser melhor, luz e sal. Descubra em sua vida, anote, é preciso anotar para não esquecer, rejeite defeitos que impedem você de ser melhor, luz e sal para as pessoas ao seu redor, né? Partindo do pressuposto que você quer ser uma bênção, quer ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas ao seu redor. Abençoar o mundo que Deus ama intensamente, né? Intensamente. Não ama somente, não. Ele tem um ardor, né? E se a gente vê o amor de Deus como igualitário com todos e também tem um outro termozinho muito interessante, né? Então ele quer dizer que ele é igual com todo mundo, mas ele, com aquelas pessoas que mais carecem, ele tem uma atenção maior do que com aqueles que menos carecem. Entendeu? Ele ama todos igualmente, porém, ele tem uma atenção especial com aqueles que mais precisam, né, da sua ação, do seu amor, da sua proteção. Mas eles não querem, eles rejeitam. Quem ama não considera isso, porque ama, e Deus ama. Mas não ama como a gente ama, não. Deus ama de verdade, entende? Então não tem empecilho, né? Ele não para ficar pensando, ele não quer, a pessoa lá não gosta, não quer. Não, ama. E quando ama a Deus, aí é toda a atenção máxima para fazer aquela pessoa também ser muito feliz e ser muito abençoada. Aqui tem um vídeo estudo falando sobre diabo e demônios na Bíblia. Muito interessante também esse estudo. O outro aqui é igreja, virtudes e defeitos que a igreja
a comunidade tem. Então, são virtudes e defeitos que devem ser considerados. Aqui tem um outro vídeo, estudo sobre Babilônia do cristianismo joio. Do cristianismo joio. Também muito apropriado, muito interessante para a gente, pelo menos, conhecer algum aspecto disto. O outro é anjos na Bíblia. Anjos na Bíblia. O que é que a Bíblia fala? O que é que a gente pode considerar a respeito de anjos na Bíblia? Então, é outro estudo, é outro vídeo estudo disponível. Aqui tem, cadê? Sim, o título. Isso aqui é uma música que todo mundo já conhece, né? Uma música muito conhecida e que tem muito a ver com a nossa preocupação cristã no mundo, o que deve nos incomodar no mundo. E aqui diz assim: nossa imensa dívida com a África e os africanos. O mundo tem uma dívida enorme com a África. Os descendentes africanos e os descendentes africanos no mundo. Eles não têm dinheiro e não há dinheiro que pague essa dívida. Escravidão, colonialismo, dor, desprezo, racismo e as justificativas para perpetuar tais crimes. O cristianismo, mais ainda, pois com as riquezas assaltadas e a escravidão, enriqueceu-se com seu capitalismo desenfreado e alienado sob a bandeira de ser abençoado por Deus. Então, exploraram até a última gota de sangue na África e dos africanos, enriqueceram-se com isso e depois saíram dizendo que somos um povo abençoado, Deus nos abençoou, é por isso que nós somos ricos, é por isso que nós temos e somos isso tudo. Foi fruto de roubo, de assalto, de bandidagem com a África. Enriqueceram sugando. Então, e depois disseram que foi Deus que abençoou. Que Deus foi esse, né? Só foi o Deus Mamon que abençoou essas nações. Vamos ver. Então, aqui é uma música voltada para isso, né? Para esse problema. Aqui tem outro, que fala, infelizmente, hoje em dia, temos igrejas e lideranças subalternas aos apetites antissociais de uma Babilônia que, de muitas formas ditas democráticas, suga todas as riquezas de nações pobres. Isso aqui olha aqui, história de Vernon Jones, É um evangélico, lá nos Estados Unidos, e o tanto que ele pagou caro por ser negro entre os cristãos, entre nós cristãos, o preço que ele pagou. Então esse filme revela isso. É uma das vergonhas que nós temos na nossa história e que a gente não se arrepende. Eu nunca vi ninguém lamentar por essas coisas que já aconteceram, não. Nunca vi. E talvez eu nunca vá ver, tá bom? Porque é assim, só dói nos outros. Então por que eu vou me lembrar de consertar isso? Tá? Basta eu dizer, não, eu te amo, meu irmão. Só basta dizer isso, Mas todo o prejuízo que eu já causei, não, isso aí, Deus abençoa. A gente é terrível. Aqui tem um banner chamando para uma página lá no Facebook, onde são notícias do nosso mau testemunho. Notícias do nosso mau... Como é que a imprensa tem registrado o nosso mau testemunho como cristãos, como cristianismo. E eu estou juntando lá para poder depois eu não ficar criticando o mundo, porque aqui o mundo não quer esse cristianismo que eu prego para eles. Eu não tenho que reclamar deles, eu tenho que reclamar do tipo de cristianismo que eu mostro a eles. Eu, no lugar deles também, eu não queria, não. Não queria, não. Não tem nada a ver com o Deus que eu digo que sirvo. Ok. Aqui tem um vídeo interpretando uma afirmativa de Weber,
Weber é um dos sociólogos que no final do século XIX, né, disse: olha aí, olha mundo, como é bom, como é maravilhoso o exemplo dos países protestantes, como eles se enriqueceram. Isso é um exemplo, é economia de exemplo, todo mundo tem que seguir. Mas ele esqueceu de dizer que os países protestantes se enriqueceram porque entraram na África e destruíram a África para roubar tudo que a África tinha. Ele não falou isso. Né? Diz que era no trabalho que os países protestantes conseguiram. Não, ele esqueceu de falar a verdade. A verdade, né? O roubo, o assalto que esses países cristãos, em nome de Jesus, né, fizeram na África. Tá bom? Não foi só a África, não. Também na América do Sul fizeram muito isso. Aqui tem também interpretando Tuto, né? Esse é um anglicano e mais volta por causa da circunstância, né, da sua cor, era voltado para as questões sociais, porque ele sofria na pele esses problemas, né? Mas tá aí e é alguém, então a gente interpreta uma frase que ele mencionou. Esse aqui são banners que falam do que nós conversamos ontem sobre recados bíblicos aos ricos, né? São 25 recados, né, que a gente juntou a partir daquela palavra de Jesus ao jovem rico: vá, venda tudo que você tem, devolva aos pobres, aos que você assaltou e roubou, venha que você vai conseguir me seguir. Foi isso que Jesus falou. E a gente conversou um pouquinho antes. Aqui tem um banner falando sobre 10 entrevistas que nós estamos, né, querendo fazer até o aniversário da cidade, né, em maio. A gente quer ver se dá certo a gente fazer essas entrevistas. Tem que ser com 10 pessoas. Né? E essas 10, temos já conseguido alguns, mas outros estão mais complicados para conseguir, por vários motivos. Aqui tem um banner falando sobre alguns artigos que nós escrevemos para um site de notícias aqui da cidade. Aqui tem o culto de ontem, o momento do culto de ontem, quando falamos sobre o recado aos ricos. Aqui tem outro pedaço do culto de ontem, culto matutino, quando falamos sobre psicologia. Aqui tem outro pedaço do culto de ontem, quando conversamos sobre pecados não condenam ao inferno? Entendeu? Essa é a pergunta que a gente respondeu ontem. Então, está aqui o pedaço do culto que nós respondemos a essa pergunta. Aqui está o culto inteiro, o culto completo, tá? Também tá, todos esses estão lá no Facebook. Clica aqui na imagem, aí vai para o Facebook. Aqui tem o culto de ontem, que agora está disponível só para mim, aqui no meu Facebook. Porém, quando ele esteve disponível para, né, quando ele esteve disponível para as pessoas, ao público, ele foi curtido aqui. Olha as pessoas que curtiram: Ivete, Marcos Brandão e Edneuza Nascimento. Esses 3 queridos participaram e cultuaram, né, e curtiram o nosso culto ontem. Tá bom?